77 Partners vai para cima e vai fazer todo o esforço, força-tarefa para o Vasco subir depois do alívio que a gente teve ontem à noite. Vamos falar disso, vamos falar também quem foi o torcedor que não teve um mini infarto ontem. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Nenê e Raniel. É possível ainda manter nesse time Nenê e Raniel? O jogo de ontem já não deu um norte sobre isso. Vamos também falar o que o Jorginho disse na sua entrevista coletiva. Alex Teixeira, depois de um grande jogo, vai ser desfalque no jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Vamos falar de Figueiredo e também sobre a classificação da Série B. Então isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, que dia com alívio, né? Um alívio pelo resultado, né? Porque pela performance a gente também tá meio duvidoso ainda, a gente vai falar sobre isso com vocês aqui. Manda aquele abraço pra você que tá chegando pela primeira vez, tá conhecendo o canal agora, muito obrigado pela sua presença, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Eu sou o Comenta Léo e aqui todos os dias você tem informações do Vasco da Gama, é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco porque, olha, meu amigo, tá passando a imagem embaixo da alteração dos placares de ontem. O cara que passou por aquele jogo intacto, que não teve um mini infarto, que o coração não acelerou, que não teve nenhum problema. Meu amigo, você já teve a sua consulta do cardiologista ontem. Porque que jogo horroroso que o Vasco fez. Primeiro tempo, meu Deus do céu. Eu fiquei deprimido de assistir o primeiro tempo do Vasco. Depois daquele segundo gol que o Vasco toma com o erro do Thiago Rodrigues e também da zaga, porque a zaga também errou, deixou o cara chutar no gol. Me deixou ainda mais deprimido, mas no final do jogo, meus amigos, foi teste para cardíaco, foi para extravasar. A gente sabe que não foi um jogo bom do Vasco, mas graças a Deus o resultado veio, né? Nem sempre de jogos bons a gente vive, mas é bom deixar claro, não foi um jogo maravilhoso, o Vasco fez um jogo muito ruim e tomou pressão até o último minuto para ganhar de um time que já está praticamente rebaixado, né? É uma vergonha o que o Vasco fez, mas a vitória foi muito gigante. Mas sempre a gente pergunta, daqui a pouco eu vou falar sobre a 77 para vocês saberem o que é que tá rolando aí, 77 vai dar premiação, o que é que a 77 está fazendo para o Vasco subir, a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Mas é preciso falar sobre a situação de Nenê e Raniel, e eu quero sua opinião aqui embaixo, o que é que você acha, porque eu vou contar com vocês, a gente vai bater um papo aqui nos comentários. Porque é preciso entender que o Nenê já jogou 40 jogos nessa temporada. O Nenê não é mais um jovem, o Nenê não tem mais 41 anos, ou não tem mais 21 anos, tem 41 anos, e você jogar 40 jogos na temporada, sendo 28 pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 10 pelo Campeonato Carioca e 2 pelo Campeonato da Copa do Brasil, o cara humanamente não vai aguentar. O Nenê, há 4, 5 jogos, está demonstrando que é o seguinte: ele precisa sair, ele precisa ter um respiro, ele precisa estar fora para que possa recuperar a sua parte física. Ontem eu fiquei muito chateado quando eu ouvi o Jorginho falando que é difícil tirar o Nenê, porque o Nenê pode decidir de uma bola. Mas o Nenê tem demonstrado, juntamente com o Raniel, que os dois, fisicamente, já deram aquilo que eles tinham para dar. Que fisicamente os dois jogadores estão se arrastando em campo. A gente tem que dizer isso. Aquele Nenê que tirava um poelho da cartola, que segurava a bola, ele está tendo dificuldades. E isso é físico, é nítido. E o nosso técnico, o nosso treinador tem que entender o seguinte: ele não pode segurar ninguém na equipe se esse jogador não está bem. O coletivo tem que prevalecer. E aí eu volto a dizer mais uma vez. Depois da saída de Nenê e de Raniel da equipe, o Vasco deu uma melhorada, o Tubarão entrou, deu uma oxigenação ao Vasco, o próprio Peck, o próprio Alex Teixeira. Por que não insistir? O Marlon Gomes também foi muito bem nisso, o Figueiredo. Por que não insistir nisso? Faltam 5 jogos para definir o futuro do Vasco. A gente não pode ficar segurando o jogador só pela história, cara. Nesse momento a gente precisa de quem está bem, de quem vai aguentar correr, de quem vai aguentar brigar e lutar todos os jogos. Então, eu só digo uma coisa ao Jorginho. Eu sei que o Nenê é um ídolo, eu sei que o Raniel é artilheiro, mas nesse momento a gente tem que insistir em quem está com saúde, quem pode correr e quem pode ajudar o Vasco. Porque senão, meus amigos, a gente vai jogar contra o Novo Horizontino nessa mesma toada, um time fazendo um jogo horroroso e dependendo de relances para virar o jogo. Então essa é a minha opinião, eu quero sua opinião aqui embaixo também sobre o que você acha dessa situação. E olha, falando sobre 77, muita gente perguntando, vai ter premiação, não vai ter premiação, qual que é que a 77 está fazendo? E olha o seguinte,
Primeira coisa, a gente vai falar sobre premiação. Os jogadores do Vasco, quando eles assinaram o contrato, eles tiveram sim essa questão de bonificação nos seus contratos. Isso antes da 77. Há um zum que a 77 fará uma premiação para a subida do Vasco em caso de acesso. Mas, deixando claro a vocês, isso já existe no contrato de muitos, praticamente todos que estão ali. Até o próprio Jorginho, quando assinou, tem sim uma cláusula de premiação em caso de acesso. O salário do Jorginho, inclusive, está acima do teto do que ele recebia normalmente, está recebendo hoje pela 77. Mas o que a 77 realmente está fazendo é o seguinte, dando suporte fora de campo. Isso, inclusive, foi dito pelo Jorginho, melhorando toda a situação envolvendo análise, poder dar aos jogadores e ao treinador todo o suporte necessário para que eles possam fazer o melhor. Está trazendo todas as informações, a nível de informação, tudo aquilo que a 77 tem ao redor do mundo, está sendo disponibilizado ao Vasco. Toda a questão também envolvendo logística, está nos melhores hotéis, ter voo fretado, ter a alimentação de qualidade. Tudo isso está sendo feito pela 77 Partners, para que o Vasco possa agilizar. Inclusive o Jorginho falou na sua entrevista coletiva sobre isso, sobre esse suporte, sobre estar no dia a dia, sobre trazer o melhor. Isso que a 77 está trazendo. Óbvio que a 77 não pode contratar jogadores, óbvio que a 77 nesse momento não pode fazer nada em relação à mudança da performance trazendo alguém, mas o que eles podem fazer é todo o suporte, é dar o melhor para os jogadores exercerem o seu trabalho. E isso está sendo feito, seja de profissionais, seja de conforto, seja de alimentação, seja de deslocamento. Isso tudo está sendo feito pela 77 nos bastidores. O trabalho de análise, analisando as equipes, deixando toda a comissão técnica por dentro do que vai enfrentar, tendo todas as informações dos seus adversários. Isso tudo está sendo feito pela 77 Partes. Óbvio que a decisão de quem vai jogar ou não vem do Jorginho, da forma que vai jogar ou não é do Jorginho. O Jorginho tem autonomia para isso. Mas aquilo que pode ser feito, está sendo feito fora de casa. E olha, para falar do Alex Teixeira, Alex Teixeira fez um bom jogo, né? E como a gente já tinha insistido aqui diversas vezes, Alex Teixeira precisa estar mais próximo ao gol e com liberdade. Entrou como meia, conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu achar espaço, chutou a gol e fez 2 gols. Eu lembro a partida que ele fez contra o Brusque, que ele teve 2 gols anulados, e ele jogou dessa mesma forma e conseguiu fazer o resultado para o Vasco. Mas, infelizmente, teve aqueles 2 gols anulados, o gol que pega a bola na mão dele, o outro que estava impedido. Mas ele também fez 2 gols, jogando próximo a isso que ele jogou hoje. O Alex Teixeira tem que jogar próximo ao gol. É ali onde ele vai bem. Outros 2 jogadores que eu tenho que salientar aqui pelo excelente jogo que fizeram é o Figueiredo e o Bruno Tubarão. Bruno Tubarão, com a dobradinha que ele fez com o Figueiredo pelo lado direito, além de inibir as subidas ali do Fabiano, conseguiram fazer uma dobradinha muito boa. E foram jogadores que deram intensidade ao time do Vasco. A entrada do Peck também melhorou bastante. Marlon Gomes no meio-campo ajudou bastante o time do Vasco. Então, o gabarito tá aí. É só o Jorginho olhar e observar aonde ele pode mudar, aonde ele pode fazer o Vasco jogar mais. Sobre a questão da classificação, tá passando aí na sua tela, hoje é um jogo que é importante para o Vasco. Se o Ituano perde ou empata para o Cruzeiro, o Vasco permanecerá com 3 pontos à frente do Sport, podendo jogar contra o Novo Horizontino e abrir até um pouquinho a vantagem. Se o Ituano vence, a vantagem cai para 2 pontos. Então o Vasco precisa, nesse momento, secar de forma bem forte a equipe do Ituano, para que o Vasco mantenha essa distância e sabendo que o Sport joga na próxima semana contra o Cruzeiro. Então o Vasco tem que acompanhar esse jogo, a gente também vai estar acompanhando. Sobre a situação de Léo Matos, que eu vi muita gente falando, Léo Matos não está suspenso, né? Procurei essa informação, Léo Matos não estava pendurado, agora ele está pendurado com 2 cartões, mas o Léo Matos não está suspenso, então é essa a situação. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.